prevenção sobre os ambientes estressores que a gente está inserido. Acho que esse é o principal. É o principal ponto da prevenção a qualquer transtorno mental. Seja depressão, seja ansiedade, seja a questão do suicídio. Porque hoje até os psicólogos e o pessoal da saúde tem enfatizado, Rodrigo, mais a questão da valorização da saúde do que essa questão do suicídio em si, né? E aí eu gosto muito de falar desses ambientes estressores, porque são os ambientes nos quais nós estamos inseridos. E não tem como a gente não se inserir em ambientes estressores, né? Porque hoje em dia tudo pressiona, hoje em dia a gente tem que dar muito da gente para estar inserido no mercado de trabalho, para ter um relacionamento, porque é o que a gente conversou semana passada, Rodrigo. Exatamente. As opções são imensas e variadíssimas, né? Então, nós temos muitas opções. E para o mercado de trabalho também. Existem muitas opções. Hoje, o pessoal da nossa geração, Rodrigo, todo mundo fez faculdade. Da geração da minha mãe, nem tanto, mas da nossa, todo mundo fez faculdade. Todo mundo se profissionalizou. Então, hoje é um corre-corre atrás, né? Das questões profissionais, das questões pessoais. Nós fazemos muitas coisas durante o dia, durante a nossa vida. A questão da tecnologia é um desses estressores também, que a gente também falou sobre comparação, né? Então, eu gosto muito de trazer, Rodrigo, para a minha narrativa clínica, eu sempre trago o quanto nós estamos inseridos em ambientes estressores e o quanto nós podemos melhorar esses ambientes. Não porque nós vamos melhorar o ambiente em si, mas porque vamos nos melhorar. Fazendo terapia, cuidando da nossa saúde mental. A gente cuida da nossa saúde mental não só com terapia, mas com lazer, sabendo os nossos valores de vida, e que a gente não precisa descobrir só na terapia. Mas existem, como você falou, esses degraus, eu acho, né? Para a gente pensar essa prevenção. Existem, na verdade, formas e gatilhos, né, que disparam isso nas pessoas, né? Também. A exigência do tempo de trabalho, tem também aquele estresse corriqueiro do dia a dia, aí junta trabalho, estudo, filhos, casamentos, aí tem problemas de casa, problemas do trabalho, aí vem problemas de faculdade. O ser humano acaba sendo uma panela de pressão, não somos de ferro, né? Uhum. Então, tudo isso é um pouquinho de cada engrenagem que faz parte do dia a dia. Seria isso, né? Isso, eu estava até... que na semana passada a gente não falou sobre isso, Rodrigo, mas eu tenho outros vínculos de trabalho, né? Então, eu tenho a clínica particular, eu trabalho também no hospital psiquiátrico aqui da cidade e trabalho na AVCC, que é a Associação de Voluntários no Combate ao Câncer. E aí agora, antes de vir para cá, eu estava no hospital e estava exatamente tendo essa conversa com uma paciente lá. E falando sobre essa questão, dessa correria, desses cuidados que a gente tem que ter durante o dia a dia, que diferencia, claro, vai diferenciar de família para família. De novo, vai ter esse contexto do casal, porque é um casal que partilha as coisas, é um casal que partilha as vivências de tarefas domésticas. Vai ficar 50% para cada um, vai ficar mais leve. Agora, se é um casal que não partilha, se é só um do casal que trabalha fora, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida das demandas, vai sobrecarregar. E aí essa pessoa ela vai pensar em algumas questões de descanso. E algumas questões de descanso podem envolver essa questão da tentativa de suicídio, por exemplo. Essa questão que a gente fala em excesso de trabalho, excesso de horas, tanto do lado pessoal, a pessoa que se dedica muito à casa, se dedica muito ao marido, muito aos filhos e muito ao trabalho, muito à faculdade, aí tem aquele tempo mínimo necessário para descanso. A gente vai falar de prevenção, claro, mas diminuindo todos esses ritmos, pode ser que a pessoa não venha acarretar isso lá na frente, uma depressão, um surto, algo do tipo? Com certeza, Rodrigo. Eu acho que a pessoa ela precisa constantemente refletir, né? Refletir sobre a vida dela. O que está me tirando o tempo? O que está me tirando a paz? O que está me tirando a alegria? O que está me tirando a vontade de viver? Mas a gente faz pouco isso. A gente faz pouco esse comportamento de sentar e pensar sobre a vida. Porque quando a gente senta, a gente está no celular.
quando a gente senta, a gente quer assistir alguma coisa e nem é para prestar atenção. Muitas vezes é só para descansar a cabeça. Mas aí, enquanto eu estou no celular descansando a cabeça, tudo bem, é legal, eu estou descansando a cabeça. Mas aí eu não tô deixando de pensar. Porque já tem tudo muito pronto aqui, né? Então, eu estou deixando de pensar sobre o que é muito valioso, que é sobre a minha vida, a minha rotina, o meu dia a dia. O que eu posso fazer para descansar durante o dia? Porque eu posso, mas ninguém se lembra muito disso. Não, eu não preciso. Nossa, o Rodrigues, tem uma narrativa que eu gosto de trazer também para os meus pacientes, é essa questão de descansar sábado e domingo. Gente, não dá. Você trabalha de segunda a sexta, o dia todo. Aí você acha que você vai, de 5 dias, você vai descansar sábado e domingo? É humanamente impossível. Então, eu preciso ter esses pit stops durante a semana, que é como se fosse uma corrida mesmo. E aí, eu tô percebendo que algo não está bom, algo não está bem comigo, eu preciso parar. Eu preciso pensar, eu preciso avaliar o que na minha vida ainda está fazendo sentido que eu faça. Não, Laura, mas acontece que eu tenho um serviço e ele é super estressor, mas eu não consigo achar outro. Tudo bem, então vamos falar dessa mudança de postura da pessoa em relação ao serviço. Ô, Rodrigo, eu sempre faço cursos e teve um curso que um professor meu, ele chama Wesley, ele trouxe aqui para Paranaíba faz algum tempo já, e que veio um outro professor nosso muito famoso na área da comportamental, que é o Roberto Banaco. Sim. E aí eu lembro que ele falando assim sobre a terapia, nossa, ele tem muito mais de 30 anos de terapia, né? De clínica, de vivência clínica. E aí o Roberto Banaco falou assim, gente, a terapia, ela não se faz e ela não se dá. E você não é um bom psicólogo quando você pega o seu paciente e tira ele do ambiente que ele está, que é esse ambiente estressor, esse ambiente difícil. E ambiente, a gente vai entender, além de ser os lugares que a pessoa está inserida, mas pessoas também são ambientes. Então, você não é um bom psicólogo quando você tira a pessoa desse ambiente e a pessoa fica bem. Claro que não, porque você tirou ela do ambiente estressor. É claro que ela vai ficar bem. Então, você não é um bom profissional quando você faz isso. Você é um bom profissional quando? Quando você ajuda o seu paciente a lidar melhor com o ambiente estressor. Aí sim você está promovendo a psicologia. Aí sim você está promovendo a psicoterapia. E aí sim você está ali atuando como um bom profissional. Então, não tem jeito. Eu não vou ficar tirando o meu paciente dos ambientes que ele está. Porque ambiente estressor tem muitos. Eu vou ajudá-lo a lidar com esse ambiente. Apesar que se for assim também, pelo que eu estou analisando pela nossa conversa aqui, eu consigo entender que aí seria aquela coisa, a pessoa vai pular de emprego para emprego, porque todo emprego, todo trabalho, todo momento ela passa por estresse. É o trânsito, é a correria do dia a dia, é um atraso, é um trabalho de escola, é um trabalho de faculdade. Então você adapta a pessoa, aliás, ensina ela a se adaptar àquele formato, para que ela saiba lidar com aquela situação de uma forma mais tranquila e não absorver tanto o que é ruim. Seria isso, né? Isso, exatamente. Porque aí a gente traz essa conversa, ô Rodrigo, para a questão de... A gente precisa sair da estrutura e trazer para a questão pessoal, porque a estrutura ela é feita do quê? De pessoas. De pessoas, exatamente. Então, assim, o meu serviço, o serviço é difícil, o trabalho é difícil, ou então o meu casamento é difícil, as minhas relações, seja de amizade, sejam familiares, as relações são difíceis? Não, gente. As pessoas estão difíceis. Nós estamos em crise com algumas coisas. Nós não estamos sabendo lidar com decepções, frustrações, estresses. Nós não estamos sabendo lidar com isso. Então, são as pessoas que estão difíceis, são as pessoas que precisam de cuidado, não são as estruturas. Então, o meu trabalho é difícil. Sim, porque tem pessoas difíceis ali. Então, se eu melhoro, mas a gente às vezes não percebe isso, porque é difícil, gente. Claro que é difícil perceber isso. Se eu melhorar, o outro também melhora. Por quê? Porque não tem... De novo, né? Eu sempre vou falar isso, Rodrigo, porque são teorias psicológicas diferentes, tá? Sim. Então, como a minha é a análise do comportamento, nós acreditamos nisso, que quando eu mudo o meu comportamento,
não é que o outro muda o comportamento dele, é que a minha mudança de comportamento é óbvio que afeta o outro. Afeta. A minha mudança de postura afeta o outro. A minha mudança de postura faz o outro me respeitar mais. Se eu estou me respeitando, o outro também passa a me respeitar. Da forma como eu me relaciono comigo, o outro passa a se relacionar comigo também. Então, quando eu mudo, as coisas mudam. Pode ser que não mude, 100%, ou da forma que você queria. Mas muda sim, muda bastante coisa. Então, nós precisamos cuidar de nós. A melhor forma seria criar rotinas diferentes, né? Criar uma tabela, não vou dizer uma tabela de horário, né? Não seria praticamente isso. Mas a pessoa impor limites, né? No seu trabalho, em algumas conversas, alguns assuntos, em algumas situações do dia a dia, saber filtrar um pouco mais o que vai falar, o que vai absorver. Seria uma reabilitação no seu dia a dia para trazer novos momentos para elas, né? Não só para ela, mas também questão familiar também. Isso. Aí, Rodrigo, adorei essa palavra. Vamos fazer uma reabilitação emocional. Seria isso, né? Exatamente isso. A gente vai para o psicólogo para fazer isso mesmo, né? Uma reabilitação emocional. E sim, é se relacionar diferente com as coisas da sua vida, com a rotina, com o trabalho, com tudo que eu faço no meu dia a dia. Comportamento, relacionamento, gente, é movimento. É movimento, é fazer, é ir, é experimentar, é errar, é aprender. E acho que a maior questão, Rodrigo, que a gente poderia colocar dentro dessa questão de rotina e de prevenção seria a maturidade. Acho que a maturidade nos diz muita coisa. Então, a maturidade me faz com que eu me preocupe com algumas coisas que são importantes para mim. E não me preocupe mais com coisas que são importantes para os outros, mas sim para mim. Então, acho que a maturidade ela está muito envolvida nesse processo de prevenção. E quando você fala mas o que de fato eu posso mudar? Primeiro, Rodrigo, não tem mudança se eu não sentar e pensar como está a minha vida e como eu gostaria que ela tivesse. Não vai ter mudança sem pensamento. A gente precisa sentar, não é nem sem pensamento, mas não vai ter mudança sem avaliação. Acho que é melhor do que pensamento. Não vai ter mudança sem avaliação, sem eu sentar e avaliar a minha vida. É isso mesmo que eu gostaria de estar vivendo? O que eu estou vivendo pouco que eu poderia viver mais, que eu poderia encaixar mais na minha rotina? Eu levo pouco a minha filha para brincar. Para ir, por exemplo, lá no Espelho d'Água, que é um lugar que é natureza, tem verde, e a gente precisa sair dessas estruturas, né, de cimento e ver mais o verde. Sim. Então, lá é um lugar assim. Eu consigo levá-la no sábado. Mas durante a semana, será que não tem uma horinha do seu dia que você consegue ir lá? Não só para levar a sua filha lá, mas para que você também tenha um tempo lá. Sente lá naquela grama, leia um livro. Rodrigo, as pessoas não leem mais. Não, as pessoas não têm mais esse hábito. De jeito nenhum. E é até uma questão que eu gostaria muito de estudar no mestrado, porque eu tô querendo fazer mestrado na UEMS ano que vem, Rodrigo, vamos ver. Vai conseguir. E eu queria muito estudar sobre isso, porque hoje, para mim, essa questão da leitura, Rodrigo, muda comportamento. Sim. Muda comportamento, porque quanto mais você conhece, mais você muda, porque eu tô aqui na minha cabeça, eu só conheço os meus pensamentos que tem aqui. Agora, se eu abro um livro, eu conheço ideias novas. É estímulo de leitura, o cérebro trabalha um pouco mais, estímulo de poder aprender um pouco mais, e assim vai indo. Exatamente, são estímulos. Uhum. E a gente precisa viver esses estímulos. Então, assim, gente, leia livros. Não precisam ser livros acadêmicos. Se você perguntar para mim, Laura, eu tenho os meus vínculos de emprego, eu preciso estudar muito, mas assim, Rodrigo, esse ano, falta 3 meses para acabar o ano. Sim. Eu acho que de livros assim acadêmicos, eu li 4, 5. Não te diria que é muito, mas está numa média boa. Mas de ficção, Rodrigo, nossa, já li uns 15. Porque é gostoso, mas a pessoa precisa aprender. E tomar esse hábito assim, né? Exatamente, é um hábito. Doutora, para quem está em casa, neste momento está pensando, fala assim, eu preciso
criar novos hábitos na minha vida, mas eu não sei por onde começar. Qual a melhor forma para ela? A melhor forma para você começar a criar novos hábitos é você conseguir avaliar os seus valores. Então, porque sempre tem, né, Rodrigo? Sim. O que eu tô fazendo que eu queria fazer menos e o que eu, às vezes, não tô fazendo que eu queria fazer mais na minha vida. Aí eu sento, escrevo esses hábitos, escrevo esses valores. Na minha vida emocional, o que eu queria melhorar? Na minha vida espiritual, o que eu queria melhorar? Na minha vida acadêmica, o que eu gostaria de melhorar? Então, depois que você identificou o que você quer melhorar na sua vida, a gente sempre fala, Rodrigo, que o mais fácil é você ter essa meta e quebrar essa meta em pequenos passos. Então, assim, na minha vida acadêmica, eu queria muito ter uma rotina de estudo, eu queria ter um horário de estudo. Então, eu preciso descobrir quando é que o meu corpo trabalha melhor, a minha mente trabalha melhor. É de manhã? É à tarde? É à noite? Tá, então eu descobri que eu trabalho melhor de manhã. De manhã, qual é o horário que eu tenho disponível para estudar? Então, e você tem uma meta, pega essa meta e coloque ela em pequenos passos. E vá dando esses pequenos passos, gente. Gente, não é passos enormes, porque senão, às vezes, a gente não vai construir um hábito. Se você quiser dar passos muito grandes, se você quiser sair muito da sua rotina também, porque já tem uma rotina instalada. Então, eu preciso ir mudando essa rotina aos poucos. E aí eu consigo. Agora, se eu quero ser aquele ser humano que, nossa, faz tudo de extraordinário, de um dia para o outro, esse comportamento extraordinário de um dia para o outro, essa mudança de um dia para o outro, ela não se mantém. O que se mantém são pequenas mudanças diariamente. Tem que ser uma constância. Exatamente. E coisa pequena, né? A gente quer mudar a nossa rotina, mudar um comportamento de um dia para o outro. Gente, para quê? A gente tem muitos anos para viver ainda. E assim desencarga mais ansiedade ainda, né, doutor? Mais ansiedade, mais preocupação, mais pânico. E começa a querer dobrar a meta e já não dá. Aí a cobrança vem. Doutora, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tocou nesse assunto? Não, Rodrigo, acho que não. Foi ótimo. Foi muito bom? Muito que bom. Coisa boa. Então, para você aí de casa, que você queira procurar uma profissional, você está pretendendo mudar os seus hábitos, doutor, agora é com você. Pode deixar o seu telefone para que as pessoas possam entrar em contato contigo. Pessoal, meu telefone de contato é 067 981 88 18 85. Vamos marcar a sua sessão, cuidar das suas emoções e agora eu vou levar isso para a vida. Ô, Rodrigo, vamos reabilitar suas emoções. Exatamente. Então pode ligar para ela sem medo de ser feliz, que você pode se tornar feliz novamente caso você esteja infeliz. Isso aí. Rápido intervalo, já tem mais para você. Na Cultura FM você curte os bons momentos de hoje. Joga minha moral no chão, entregue seu